Olá, eu sou Mara Rúbia, psicóloga e mentora, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí o privilégio de conversar com uma psicóloga muito novinha, mas que tem uma experiência grandiosa. Bianca Durante, gratidão, muito obrigado, viu? Obrigada. Já tivemos a tua mamãe Maria Rúbia nos brindando com seus conhecimentos, né? E hoje nós temos você. Obrigado. Muito obrigada por me receber aqui. Estou muito feliz por estar aqui, falando um pouquinho para vocês sobre a minha vida. E é isso. Tá. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a escolha da carreira também. Tá bom. Bom, eu sou daqui de São Paulo mesmo, nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo. Sobre a minha carreira, eu sempre quis ser psicóloga, eu não tive aquela dúvida de adolescência do tipo, o que você vai querer fazer, né? Quais entre as escolhas profissionais que a gente tem nessa época de adolescência. Então eu não tive isso, eu sempre quis ser psicóloga, porque minha mãe também, ela é psicóloga, então sim, desde pequena eu me recordo dela às vezes trazendo trabalho para casa, algumas dinâmicas que ela montava em casa e eu ajudava ela. Então desde muito novinha eu tive esse contato com a psicologia e sempre gostei muito. Mas para além disso, eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, né? Então sempre me identifiquei com esse cuidado com o outro, com essa empatia. Então a psicologia veio como uma luva com o que eu sou, da minha essência, com o que eu sempre quis ser, que era ajudar pessoas. Então isso foi muito de encontro, e aí também com o incentivo da minha mãe, eu não tive dúvidas que essa era a profissão correta para eu seguir. Bacana, então o principal foi você gostar de gente. Foi eu gostar de gente, gostar de pessoas. Eu sempre digo que o psicólogo, ser psicólogo é um trabalho bem desafiador. Então, para pessoas que não se identificam muito em escutar as histórias dos outros, os problemas dos outros, é uma coisa que não vai dar certo. Então tem que ter muita paciência, muita empatia, porque no dia a dia a gente escuta histórias, são histórias que a gente está escutando. E às vezes tem que escutar histórias repetidas, né? Às vezes sim, às vezes não, as histórias... Não pode falar, não, você já falou isso. Não pode. É muito subjetivo, então você está lidando com o sentimento da outra pessoa, então tem que tomar muito cuidado em como você vai se posicionar, em como você vai tratar aquela pessoa. E eu sempre tive esse cuidado desde pequenininha, então eu sinto que eu estou na profissão correta, no lugar correto, me identifico muito. Legal. É bacana a profissão de psicólogo, porque às vezes a pessoa ela tem alguma coisa que ela precisa desabafar, mas não pode contar para a esposa, não pode contar para o marido, não pode contar para a melhor amiga. Exato. Mas para o profissional ela consegue contar. Exato. E eu acho que isso é bem legal. Parece que se sente bem, parece que livrou do peso, né, determinadas vezes. Né? Sim, e isso é bem legal que você trouxe na sua fala, porque durante muitos anos a gente teve um tabu com a psicologia, né? Então, eu já escutei várias frases, acho que você já deve ter escutado do tipo, nossa, mas eu vou contar da minha vida para um profissional que eu não conheço. Mas é totalmente diferente você estar contando algum problema que você tem para uma amiga ou para um parente próximo e para um profissional. A forma de acolhimento, como a gente se porta, é totalmente diferente, né? A amiga muitas vezes fala assim, amiga, não fica assim, né? Vai passar. Então, quando você está dentro de um set terapêutico, o manejo que o psicólogo tem com a demanda que o paciente está trazendo é totalmente diferente, né? E é totalmente personalizado para aquela pessoa. Isso é muito importante, né? Da gente não banalizar o sentimento que a gente tem e da gente não achar que simplesmente falar com uma amiga vai resolver as nossas questões, porque não é bem assim. E tem uma coisa, tem um tipo de um código de ética, né? Isso. Você tem que ficar, é como se fosse um padre naquela ocasião. Tá? Exatamente. E mesmo que você, sei lá, tenha pacientes, 3 pessoas da mesma família, você não pode contar aquilo que foi contado. Exato, e isso é super importante, o sigilo profissional, né? Então, tudo que é dito dentro de 4 paredes, seja
numa sessão presencial, seja numa sessão online, é regra e é lei. A gente não tem o direito de contar e compartilhar aquilo com outras pessoas. Então, isso é fundamental e é super ético que todo psicólogo siga. Já teve casos, por exemplo, sei lá, a mãe chegar e ligar para o senhor, escuta, conta para mim como foi a filha. Já teve casos e, no geral, a gente pode passar um parecer sem dar muitos detalhes de como está indo a sessão. Como se fosse um prontuário psicológico que a gente pode emitir. Mas esse prontuário é sem muitos detalhes, né, da consulta, é mais de uma maneira geral. Agora, a gente não pode aprofundar e a gente não pode detalhar para aquela mãe ou para aquele pai, né, como que está indo a sessão, né, o que a filha disse, o que a filha contou. Principalmente que casos de adolescentes, né, envolvem muita questão familiar, então a gente não pode ter esse nível de detalhe. Exato. Agora, existe, por exemplo, sei lá, dependendo da pessoa que vai lá, você, como profissional, identifica alguma coisa meio grave na conduta e que, de repente, sei lá, você vai ter a consulta dela daqui 10 dias. Se você tiver um alerta de que alguma coisa pode acontecer nesse sentido, aí você chega a falar com a família, como que é o procedimento? Aí depende, existem várias maneiras, né, de como que a gente pode se fazer. Primeiro é avaliar a situação como um todo, né? Então, qual que é o nível de perigo? Porque às vezes a gente pode se colocar à disposição para estar ajudando. Às vezes a família nem sempre ela vai ser um porto seguro daquela pessoa. Por exemplo, fugir de casa é grave ou não? É grave. É grave. Porque às vezes a pessoa sinaliza. Sim. Aí nesse caso sim, né, a gente pode entrar em contato com a família para ver formas, né, de como a gente pode fazer, e aí com certeza vai envolver também outros profissionais, então, para ajudar nesse processo, né, mas aí são muitas peculiaridades e muitos detalhes, e sempre a gente tem que analisar caso a caso, né, não existe uma regra, uma fórmula mágica de bolo que a gente fala, quando acontecer isso, a gente vai seguir isso, isso e isso. A psicologia sempre fala uma frase muito engraçada, porque todo psicólogo, ele nunca vai te dar uma resposta concreta. Tudo que você perguntar para ele vai falar, depende, porque é muito subjetivo, são histórias, são pessoas, e cada caso é um caso. Então, como a gente trata de cada caso é super personalizado, e então não tem uma receita de bolo para falar, é dessa forma. Como que é o preparo do profissional? Porque às vezes tem pessoa que vem aquela história assim, que a pessoa chora, só que você não pode chorar nunca, mas mesmo que dê vontade. Né? Como que é o preparo que tem aqui? Olha, você faz um tipo de escudo invisível, porque você não pode abraçar aquilo lá, né? Não pode. Meus professores sempre falaram muito sobre isso na faculdade, né? Porque é difícil, porque somos seres humanos e a gente tem também a nossa porque às vezes é parente também, né? Ou melhor amigo, sei lá, uma coisa. E aí também tem essa questão, algumas regrinhas sobre atender grau de parentesco. Então, por exemplo, se eu quiser atender, sei lá, minha irmã, eu não posso, então tem que indicar para um outro profissional para não misturar as coisas. Sim. Mas sobre ser imparcial, né, existem algumas regrinhas. Então, do tipo, a gente enquanto psicólogo é super importante que nós também façamos terapia, né, com outro psicólogo, para a gente também entender sobre as nossas demandas e não deixar que as nossas demandas afetem o paciente que a gente está atendendo, o nosso trabalho. E mais importante do que isso é sempre esse psicólogo ter um acompanhamento com um psicólogo mais experiente. A gente chama de supervisão, né? Então, principalmente no meu caso, para quem está no início, para quem está começando, né, saindo da faculdade, esses são os primeiros passos, né? Então, passar com o psicólogo, que é super importante, né? Mesmo independente se você é psicólogo. E faz bem para os dois, né? Faz bem para os dois. E passar e ter um supervisor mais experiente, né? Uma pessoa que possa te orientar quando as coisas ficarem difíceis ou como você ter um manejo clínico melhor. Então, isso é super importante. Para além disso, né, eu acho que eu gostaria de falar também, durante toda a minha graduação, eu acho que isso é importante, eu sempre quis ser psicóloga organizacional, então hoje eu trabalho em empresas com treinamento e desenvolvimento, e a gente foca muito no desenvolvimento, né, de colaboradores, tanto do lado comportamental quanto do lado técnico, né, então do como que a gente pode ajudar aquele colaborador a ter uma melhor performance dentro das empresas, sempre gostei disso, e hoje eu também estou caminhando para fazer atendimentos na área clínica. Então, durante a faculdade, eu me especializei bastante, estudei bastante sobre a saúde da mulher.
Então, sobre violência doméstica, violência obstétrica, coisas que realmente acontecem e as pessoas acabam não sabendo tanto, não vendo muito. E mais pro final da graduação, acabei me especializando também em transtornos alimentares, inclusive meu TCC da faculdade foi sobre isso. Transtorno alimentar, sobre a perspectiva, né, psicológica. E aí eu usei um filme da Netflix muito legal que chama O Mínimo para Viver, não sei se você já assistiu. Não, isso ainda não. Então fica a dica para quem não assistiu. Tá bom. Assistir. E assiste o filme e a pessoa emagrece depois ou não? Não. Não. Mas conta a história de uma adolescente que passa por todas essas questões da adolescência, né, que é muito comum, mas com um problema também de anorexia, né, então como que é toda essa dinâmica da vida dela, então isso é bem legal. E aí pretendo seguir na área clínica com isso, né, estudando sobre esses transtornos alimentares, atendendo pessoas que enfrentam esse tipo de situação e também aí atendendo mulheres que passam por alguma situação difícil e etc. Ok. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você quando terminou a faculdade, eu vou só atender mulheres, é isso? Ou às vezes você pode atender homens? Não necessariamente. Ah. Estou aberta a mulheres, crianças, homens. Eu passei por um estágio na faculdade, né? Então eu acabei atendendo todo tipo de público. Mas a gente sempre fala que é legal a gente ter um nível de especialização, né? Então qual tema que a gente quer se especializar, qual público a gente gosta mais de atender. Okay. Então nunca dá pra gente fazer tudo e ser totalmente generalista, né? Então a minha preferência é atender esses temas que são voltados a mulheres e também para transtorno alimentar. E aí o transtorno alimentar fica aberto, né? Atingir tanto homens quanto mulheres. Perfeito. Que bom. E você se considera uma eterna aprendiz, né? Uma eterna aprendiz. Novos conhecimentos e tal. Sim. Que bom. Principalmente na área da psicologia. Então, hoje, né, a gente tem aí uma área que é super ampla, então todos os dias surgem novos estudos, né? Existem várias patologias que precisam ser estudadas. Acho que a gente está vivendo uma época que a gente está sendo bombardeado, né, de informação o tempo todo. Então, muitas coisas vão surgindo, né? Então, essa atualização... Como filtrar isso daí, né? Como filtrar, exato. E essa atualização é extremamente necessária. Eu digo que é igual médico, né? Então, todo dia no campo da medicina sempre surgem novas coisas que os médicos precisam se atualizarem para atender os pacientes. E é a mesma coisa aqui com a gente que atua nessa área da psicologia. Você falou uma coisa muito importante. Muitas vezes, como a gente tem um nível bombardeio de informações, pessoal, aí pergunta o que você acha aqui, eu falo assim, olha, é igual a alimentação, você conhece a fonte. Água, conhece a fonte. Vai comer alguma coisa? Qual a fonte? A informação, qual a fonte? É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Sempre chequem a fonte, não confiem em fake news. Exatamente. Mas é exatamente isso, né? E eu acho que hoje são tantas informações, e aí nem questão de realmente consultar essas informações. Mas você já pensou, do horário que você acorda até o horário que você vai dormir, quantas informações já bombardearam o seu cérebro durante o dia? Milhares. Exatamente. Desde coisa que você passa ali na rua e está acontecendo alguma coisa, até realmente de coisas que você tem que ir atrás para pesquisar. Então, hoje o nosso cérebro é sobrecarregado de muitas coisas, se for para pensar. Então, ter esse cuidado, né, com o que a gente consome, em questão de informações, ou até mesmo do que está no nosso ambiente é super importante. E faz parte dessa questão também do autoconhecimento, né, do autocuidado que a gente tem consigo mesmo. Então, isso é bem importante. Uma pergunta capciosa agora. Tá. O profissional psicólogo, ele sente quando tem algum alerta também para ele? Olha, sente. Legal. E aí a pessoa também lhe ajuda também, né? Sim, eu acho que eu posso falar por mim mesma, né? Eu acho que quando a gente é psicólogo, a gente tem um quezinho a mais para entender o que está acontecendo de diferente ali com a gente, né? Se a gente está passando por um momento de crise, se a gente está passando por um momento difícil, então a gente já tem esse quezinho a mais para entender o que está acontecendo conosco. Claro que a gente não pode, né, se autoanalisar, se autoentender, porque não é o correto. O correto é sempre você procurar um profissional para que possa te ajudar também nas suas demandas. Eu sempre digo, nem sempre aquilo que a gente acha que está acontecendo é o que de fato está acontecendo, né? Então, sempre ter um olhar de fora para nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco é importante também, por mais que sejamos psicólogos. Que ótimo.
Ô Bianca, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de ensino médio e último ano, que ainda está na busca das profissões, e que depois dessa brilhante exposição sua, tá? Tenha certeza de que psicologia vai assim, ser o meio, né? Muito bom para eles. Hoje, com a consulta online também facilita bastante, né? Facilita bastante, ajuda bastante. Você pode atender pessoas do mundo todo. Exato. Online. Online. E hoje tem essa facilidade, né? Uma facilitação melhor para a gente se comunicar com as pessoas, fazendo esse atendimento online. E eu acho que o recado que eu posso deixar, né? Pensando numa pessoa que passou pela fase da adolescência não faz tanto tempo assim, para a galera que está assistindo, gente, pesquisem, né? Pensem o que vocês gostam de fazer, né? O que vocês gostam de fazer, o que vocês são apaixonados, né? Pesquisam as profissões que existem no mercado, então isso é super importante. E o mais importante, conversem com pessoas que já passaram por isso, né? Então, sei lá, quero fazer engenharia. Conversa com um profissional, sei lá, de engenharia, vê como que é o dia a dia, vê se você vai gostar. E o mais importante, né, procure ajuda profissional. Então, nós psicólogos também estamos aí para isso, né? A gente faz toda essa parte de orientação e de carreira também, para ajudar você a escolher o que é o melhor para você mesmo. Mas o que eu deixo de recado de mais importante é isso. Pensem no que gostem, busquem ajuda profissional e conversem com outras pessoas. Acho que trocar informações é bem importante e enriquece bastante. Por mais que você não vai fazer aquilo, né? Mas é um conhecimento que te agrega também. Acho que é isso. Você deixa seus contatos? Claro. Gente, o meu Instagram é @biadurante. Meu Facebook é Bianca Durante Carrijo e o meu LinkedIn também é Bianca Durante Carrijo. Vocês podem me achar nessas 3 redes sociais aí, tá bom? Perfeito. Bianca, eu agradeço mais a você e também a Maria Ruga, que deixou um legado fantástico para você. Tá? Muito obrigada. Desejo muito sucesso. Obrigada. Tá? Internautas, que os agradecimentos então a essa fantástica profissional que veio nos brindar com as informações. Bianca Durante, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Tchau.